Ok, agora que nós contornamos as objeções do cliente, vocês devem estar pensando com relação ao fechamento dessa venda. Que tal falarmos um pouquinho mais sobre a próxima etapa, o fechamento da venda? Muito bem. O objetivo deste passo é bastante simples: fechar a venda imediatamente. Não há melhor momento para fazer isso. E algumas pessoas dizem que, após contornarem as objeções, voltam a se sentir à vontade com o cliente. E aí, por que não deixar o cliente ir embora? Para que continuem bons amigos. Não, não faça isso, vendedor. Eles realmente querem comprar. Se não quisessem, já nos teriam dito isso há muito tempo. Há aquelas pessoas que realmente precisam ir para casa pensar, medir, ver se combina. E caso tenham feito o seu trabalho corretamente, os vendedores terão certeza de que eles irão voltar, não é verdade? Vocês têm que ser atenciosos e demonstrar empatia, já falamos sobre isso. Não vamos nos tornar inconvenientes e tentar empurrar qualquer mercadoria de qualquer jeito para o cliente. Mas se houver alguma esperança de que eles comprem agora, vamos descobrir. Por que não tentar? Curiosas são as estatísticas que mostram a frequência com que os vendedores realmente fecham a venda. Pesquisas indicam que de cada 100 atendimentos, 20% das vezes o cliente diz: ok, eu vou levar. Em outros 20%, o próprio vendedor pergunta: então você gostaria de comprar? Mas o triste é constatar que em 60% das vezes, nenhuma parte e nem a outra faz alguma coisa para que essa venda se concretize. 60% das vezes, a venda não acontece. Simplesmente porque o cliente não disse e muito menos o vendedor tentou fechar a venda. Tem muito daquela história do silêncio total. O cliente olha, olha e o vendedor fica calado. A venda vai esfriando até o momento que o vendedor tira o seu cartão, diz qualquer tipo de coisa para o cliente e ele vai embora. Por que será que os vendedores não tentam fechar a venda, hein? Falta de confiança? Eles não adquiriram o direito de fechar? Talvez não tenham conseguido fazer o fechamento experimental de forma correta? Ou então estão presos a uma objeção e se sentem ainda inseguros. Mas temos um mandamento que diz que você tem que perguntar de qualquer maneira. Você pode dizer de forma mais sutil e suave como: então, que tal levar? Ou você tem que levar determinado produto. Não importa mais como você vai sugerir. O importante é que você faça com que o cliente compre. Alguns vendedores vivem se lamentando de que gostariam de fechar mais vendas e têm vontade de ganhar mais dinheiro. Já outros querem e tentam fechar mais vendas e efetivamente ganham mais dinheiro com isso. Não basta simplesmente querer que algo aconteça. Você tem que ter a intenção e se mobilizar para isso. Repare, intenção é a palavra-chave. Com relação a esta etapa da venda, nós do Grupo Friedman pensamos um pouco diferente e gostaríamos de compartilhar com vocês o porquê de discordar da maioria dos treinadores. O motivo é que, por vezes, eles complicam demais o fechamento da venda. Nós achamos que tudo se resume ao seguinte: a intenção de fechar é mais importante do que qualquer tipo de técnica que possa existir. Eu já ouvi falar sobre centenas de técnicas de fechamento, até livros que falam só sobre esse assunto. Minha pergunta é a seguinte: será que na hora H, nós vendedores, vamos nos lembrar o que está dito no livro, que técnica utilizar? Ou eu vou poder sacar um papel do bolso e escolher que tipo de técnica utilizar com aquele determinado cliente? Eu não tenho tempo para isso. Então, mais uma vez, não importam simplesmente as técnicas, é muito importante que eu tenha a verdadeira intenção de fechar a venda. Agora, se o vendedor está seguro de que cumpriu todas as etapas do processo da venda até aqui, e acima de tudo, tem a intenção, a vontade e o desejo de fechar a venda, concorda comigo que a conversa será completamente diferente. Eu me lembro até de uma analogia que uma vez um amigo meu comentou comigo, sobre que no colégio, na época ainda de garoto, existia lá uma amiga, uma menina, belíssima, linda, e que todos na turma admiravam aquela menina. E comentavam entre si que teriam muita vontade até de namorar com ela.
Mas, ao mesmo tempo, todos pensavam o seguinte: mas eu não vou nem tentar falar com ela, porque ela não vai dar confiança para mim. Ela é muito bonita, ela tem cara e jeito de ser extremamente inteligente, ela não vai querer nada comigo. Bom, e com tudo isso, por maior que fosse a vontade, existia o receio de pelo menos tentar. O curioso da história é que, por fim, uma pessoa tentou e conseguiu, e, por sinal, talvez o rapazinho mais feinho da turma. Mas que simplesmente ele teve uma coisa, a coragem de chegar perto dela e perguntar: você queria namorar comigo? Gente, não dá para eu ficar pensando dentro da loja, será que o cliente vai querer? Será que eu deveria tentar fechar a venda? Será que ele realmente gostou? Se você tem algum tipo de dúvida, esclareça essa dúvida. Se você tem vontade de fechar a venda, tente fechar a venda, ponto final. Você é o vendedor. Até mesmo porque se o cliente compra, você não vende. Se o cliente entra na loja e pede determinado produto e você vai para o caixa, a pergunta é: que trabalho seu de vendedor você fez? Então, se você é vendedor, você tem que vender a mercadoria para o seu cliente, ok? Bem, a diferença entre essa história que eu contei e o fato de vocês serem vendedores é que vocês são pagos para sugerir que o cliente compre. E caso vocês não façam isso, estão invalidando o motivo de permanecerem na loja. Não estou dizendo que fiquem empurrando as mercadorias, nem que sejam desagradáveis ou agressivos. Quero apenas que sigam os passos da venda e que tenham a real intenção de fechar cada uma de suas vendas. Um outro ponto muito importante é que muitas vezes o cliente está dizendo: eu quero comprar, mas o vendedor não está com as antenas ligadas e não percebe. Um cliente pode ser sutil a ponto de dizer: posso trocar se precisar? Agora, veja bem, por que iriam dizer isto se não quisessem levar o produto? Eles podem ser diretos a ponto de tirar a carteira do bolso e começar a contar o dinheiro. Ou ele pode dizer coisas do tipo: por acaso você tem azul? Como é que se faz para limpar, hein? A que horas fecha a loja? Ou, por exemplo, ele poderia dizer: poxa, minha mãe adoraria isto. Como eu posso pagar? Aceita um cheque pré-datado? Vejam bem, essas dicas que o cliente dá são o que chamamos de sinais de compra. Sinais de que o cliente está realmente querendo fechar o negócio com você. Quando ele pergunta: como eu faço para limpar? É porque ele já comprou, já usou, já sujou e já está querendo saber como se limpa. Preste atenção, anteriormente eu me relatei para vocês com relação à compra de uma máquina fotográfica e disse que, para nós vendedores, pode ser simplesmente a venda de uma máquina fotográfica, mas para o cliente pode significar a realização de um sonho, as fotografias da viagem que ele vai fazer. Então é muito importante que certas vezes vocês entendam o real mundo do cliente, aonde que ele está com aquela cabeça, né? Então vejam bem, ele está comprando aquela calça e está falando da calça, ou ele já está se vendo dentro da festa, usando aquela calça, as pessoas reparando, elogiando a roupa dele? Será que ele está comprando aquele quadro comigo, ou ele já está vendo aquele quadro na parede da sala dele, com as visitas indo até lá e elogiando a decisão dele? Então é muito importante que a gente ande na mesma velocidade com o cliente. Então, quando ele coloca um tipo de sinal de compra como esse, eu acho que não seria nem um pouco inconveniente de vocês tentar fechar a venda. Tentar utilizar uma das técnicas que nós vamos comentar com vocês. É uma questão apenas de tentar e vocês não vão ofender ninguém. Afinal de contas, estamos basicamente no final do processo do atendimento e você já conquistou a confiança que você precisava. Ok? Ouçam atentamente qualquer pergunta, identifiquem qualquer dúvida com relação ao produto. Depois de estabelecido o valor do produto, o que for dito pode ser considerado um sinal de compra. Agora eu gostaria de mostrar alguns dos fechamentos básicos que se aplicam aos vários casos de atendimento que vocês podem vir a ter. As técnicas de fechamento que são mais usadas no varejo são, algumas delas, fechamento por alternativa. As perguntas com ou desencorajam o cliente a dizer não. Não pergunte ao cliente: você quer comprar? Isso lhe dá a opção de responder sim ou não. É melhor perguntar para ele o seguinte: você quer comprar este ou aquele? Existe outra técnica também, o fechamento por sugestão. Você diz coisas do tipo: que tal embrulharmos para presente? Ou então,
você vai levar os 3, não é verdade? Ele é especialmente útil para clientes indecisos. Tem também o fechamento por influência de terceiros, que é ótimo quando se trata de compartilhar com seu cliente a experiência semelhante de uma outra pessoa. Por exemplo, sabe, eu tive uma outra pessoa aqui na semana passada com o mesmo tipo de preocupação e dúvida que você, e ele optou por este modelo. Só cuidado para não usar esta técnica com o cliente errado. Por exemplo, se o cliente é do tipo que busca exclusividade, falar que outras pessoas também já compraram este item não é recomendável. Ok? Vamos lá. Tem o fechamento do faça alguma coisa diferente. Você pode dizer o seguinte: sabe, eu estive num curso de vendas na semana passada e lá dizia que a esta altura do atendimento, você, cliente, já deveria ter dito sim, eu vou levar. O que está acontecendo? Gente, na verdade, utilize um pouco de humor e seus clientes responderão com descontração também. Gente, vamos lá, divirtam-se um pouco. Eles só querem comprar, não é verdade? Só precisam de um empurrãozinho. E é para isso que vocês estão lá. Há um outro fechamento que muitos vendedores utilizam, que é o fechamento por penalidade. Quando dizem coisas do tipo, olha, este aqui é o último que eu tenho em estoque, ou então, olha, a promoção termina amanhã. Cuidado, gente. As pessoas não gostam de ser penalizadas por qualquer motivo. Além disso, estas frases soam um pouquinho falsas, porque foram mal utilizadas no passado. Existem outras técnicas, mas você não vai precisar lançar a mão delas a toda hora. Agora, o fechamento da venda é também um belo momento para trazer de volta aquele adicional, que antes o cliente não havia aceitado, porque ainda tinha dúvidas sobre o item principal. E você pode oferecer adicionais mais uma vez, para tentar fechar a sua venda. Bem, falamos anteriormente, na abertura da venda, sobre a possibilidade de surgirem incompatibilidades com alguns clientes. Lembram? Pode ser que eles não queiram que você os atenda. Bom, este conflito pode não ser muito evidente logo no início, ou até mesmo durante a demonstração. De modo que, se tiver dificuldades no fechamento da venda, este também pode ser um momento perfeito para passar a venda para outro vendedor e que este tentará fechar a venda. Ok? Resumindo, a base do fechamento da venda é a intenção de fechar a venda, a empatia com o cliente e seus desejos. O importante é lembrar que você precisa sugerir a venda. É para isto que você está ali, o compromisso final. Assim, relaxe, divirta-se na loja e lembre-se de que seu fechamento deve ser um passo lógico de um excelente atendimento.